Esta audiência tem o objetivo de debater sobre o quadro de expansão dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário que impactam a saúde e a qualidade do meio ambiente do Estado de Santa Catarina. Para compor a mesa de autoridades, o cerimonial convida o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Peixe. O cerimonial convida também o senhor presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan, Edson Moritz Martins da Silva. E convidamos também o senhor consultor, junto à Casa Civil, do projeto de regionalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário em Santa Catarina, advogado Dr. Vladimir Ribeiro. Registramos e agradecemos também a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Senhor diretor executivo da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Adriano Caldas. Senhor coordenador de assuntos jurídicos do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, Anerão Victor Marcos. Senhor diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Águas, Esgoto e Meio Ambiente, Juscelio Palladini. Neste ato, representando o senhor presidente do sindicato, Leonardo Lacerda. Registramos também o senhor diretor da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, Pedro Lucena. E registramos e agradecemos também a presença do senhor assessor parlamentar Ícaro Correia, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Maurício Peixe para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma boa tarde. Obrigado ao cerimonial. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública da Comissão de Trabalho, Serviço e Administração. Quero aqui saudar o nosso presidente da Casan, o senhor Edson Moritz Martins da Silva. Obrigado pela presença. E também aqui do consultor junto à Casa Civil, do projeto de regionalização do abastecimento de água e do esgotamento sanitário em Santa Catarina, advogado Dr. Vladimir Ribeiro. Muito obrigado pela presença e também saudar a todos os demais. Nós vamos fazer essa audiência pública, primeiro a apresentação do projeto, as considerações feitas primeiro pelo presidente da Casan, depois o Dr. Vladimir fará a explanação, e, em seguida, então, por último, a palavra é aberta aos presentes e aqueles que quiserem se manifestar, então, poderão usar o púlpito, somente peçam a palavra. Muito obrigado aí mais uma vez e vou passar já, então, para o senhor Edson Moritz Martins da Silva, presidente da Casan, para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde, deputado Maurício Peixe, muito obrigado aí pelo convite, pela presidência dos trabalhos. Doutor Vladimir aqui representando os organizadores do evento, agradecendo também aqui a Casa Civil, por intermédio do advogado Rodrigo, os demais convidados aqui, o conselheiro Aneron, o pessoal do sindicato, outros convidados aqui que estão participando desse importante ato. Importante dizer que a Casan, na verdade, obviamente está ajudando, né, o governo do Estado a poder levar adiante essa questão da regionalização. Como a gente sabe, o marco legal estabeleceu essas prioridades. Santa Catarina, ainda que atrasada sobre isso, como diz o doutor Vladimir, o atraso tende a nos beneficiar para aprender com a experiência de quem já fez. E muitos já fizeram, alguns com sucesso, outros nem tanto sucesso. O importante dizer é que isso é importante para a política de saneamento, obedecendo o marco legal, vai melhorar, obviamente, a governança, né, do saneamento, buscando os órgãos envolvidos, seja, obviamente, a Casan como órgão estatal, mas respeitando também a municipalidade, até os privados, porque a lei não estabelece essa distinção entre todos, razão pela qual essa audiência permite que todos venham debater esse assunto para contribuir, porque, no final das contas, isso é um projeto de lei que será examinado pela Câmara Legislativa de Santa Catarina, que é a Assembleia, e os seus deputados, que haverão de dar, então, esse novo desenho. E a gente acredita que, a partir disso, a gente tenha condições de, com uma governança mais contemporânea, a gente possa evoluir aqui para atingir as metas. Primeira meta, no nosso caso,
do governo Jorginho Melo, que é levar o saneamento até 50% em 2026. Mas os desafios de Santa Catarina são maiores do que esse, né? O esgotamento é uma coisa que ficou para trás e nós temos que correr com isso. Então, todos os atores que participam disso, na medida das suas metas, suas possibilidades, devem avançar. E nós, obviamente, da Casan, temos imenso interesse em que isso se organize, porque aí permitirá que os próprios municípios, de maneira organizada, certo, busquem cada um as suas metas. Agora, o nosso agradecimento ao seu trabalho aqui e estamos à disposição para qualquer outra consideração. Obrigado, senhor Edson, pela sua manifestação. E passo já, então, para o senhor Dr. Vladimir Ribeiro para fazer a explanação do projeto. Boa tarde, sempre é um prazer estar aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Cumprimento o presidente da mesa, o deputado Maurício Peixe, o presidente da Casan, o doutor Edson, os presentes, alguns que não vi há algum tempo, né, já que muitos aqui atuam até no nível nacional com as questões do saneamento básico, questão que eu costumo trabalhar aqui. Cumprimentar especialmente aqui a doutora Ariana Scarduelli, que é a nossa procuradora-geral da Casan, né? E o que nos coloca aqui, qual o tema de hoje, direto ao ponto, é que o governador pretende enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar para instituir a microrregião de água e esgoto do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, ele não possui a regionalização do saneamento básico, apesar da regionalização ser uma diretriz, uma obrigação prevista pela Lei 14.026, do dia 15 de julho de 2020, lei essa que alterou a Lei Nacional de Saneamento Básico, ou seja, que fez uma profunda reforma ao marco regulatório de saneamento básico, que é a Lei 11.445, do dia 5 de janeiro de 2007. Eu sempre costumo lembrar que as pessoas falam do novo marco, né, novo marco de saneamento, que é quase como uma peça publicitária, só que, do ponto de vista técnico, não existe novo marco, porque a Lei 11.445, do dia 5 de janeiro de 2007, continua em vigor. Ela foi alterada em muitos aspectos pela Lei 14.026, do dia 15 de julho de 2020, mas ela não foi substituída. Quando nós conversamos com o estrangeiro, e o estrangeiro leva tudo a sério, né? Deputado Maurício, olha lá, novo marco, é novo, então o outro foi revogado. Não, não foi revogado. Continua sendo a mesma lei, a lei de 2007, então não tem... é tecnicamente equivocado falar novo marco de saneamento. O que nós temos é o marco de saneamento reformado, alterado pela Lei 14.026 de 2020. Mas essa lei, que eu disse aqui, ao reformar o marco de saneamento, previu como obrigação a instituição da regionalização do saneamento básico, a criação de instâncias que colegiem os municípios e o Estado para tomarem juntos decisões sobre o saneamento. A conclusão que se chegou é que, em relação aos recursos hídricos, que existe um compartilhamento natural, né? E o presidente aqui da sessão soube aqui, teve um trabalho muito importante na proteção dos mananciais de Joinville, então sabe muito bem da importância de se proteger os recursos hídricos, e que os recursos hídricos, como a água, não fica isolado numa parte do território, né? As águas se movem, as águas estão dentro dos nossos corpos, né? Você espera que nós, né, pelo menos o meu corpo, tenha pelo menos 75% de água. Mas essa gestão, então, compartilhada, em que se juntam os municípios e coloca o Estado junto para produzir soluções, é uma obrigação, porque a legislação federal entende que, se não for assim, não se consegue universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico, não se consegue dar estabilidade jurídica para poder se realizar os investimentos, e não se consegue também assegurar que a operação dos serviços aconteça de forma tranquila e contínua ao longo do tempo, podendo atender bem a população brasileira com esses serviços que são essenciais à saúde pública. Então, essa diretriz da regionalização foi estabelecida, então, nessa lei, lá do dia 15 de julho de 2020, que previu 12 meses para implantar a regionalização.
E foi, como vocês observem, né, 12 meses para fazer algo assim, foi um momento de muita correria, apressado, de pressão do tempo. E muitos estados, a maior parte dos estados, conseguiu aprovar a sua regionalização nesse período. Do lado aqui, o Paraná, né, a regionalização foi feita mediante uma lei complementar do dia 9 de julho de 2021. Quase no finalzinho do prazo. O prazo era 15 de julho de 2021. Santa Catarina não conseguiu, por razões de relações políticas, né, parece que houve até tentativa de impeachment do governador anterior, ou seja, uma série de dificuldades que impediram que esse tema alcançasse a pauta da Assembleia Legislativa, e, com isso, Santa Catarina adotou uma solução assim, provisória, né, com viés de queda. Vamos falar assim, um provisório, né, na linguagem popular, uma gambiarra. Né? Fizeram um decreto dizendo que as regiões metropolitanas que existiam era a regionalização, e essa gambiarra era a única possibilidade que se tinha para cumprir o prazo e não causar prejuízos ao Estado de Santa Catarina na continuidade de acessar recursos federais. Observe que essa regionalização que eu estou mencionando aqui, ela é elemento, requisito para acessar recursos do Orçamento Geral da União, mas também recursos de financiamento. Uma empresa privada que tenha um contrato de concessão, por exemplo, e queira acessar recursos do BNDES, que é que o BNDES compre debêntures dela, por exemplo, não vai conseguir que o BNDES compre debêntures se ela não comprovar que a operação para a qual esses recursos vão ser aplicados, que essa operação ela esteja no âmbito de uma regionalização do saneamento básico. Então, esse aqui é o requisito que nós temos, mas o presidente Edson lembrou bem. Lembrou que Santa Catarina está vindo por último. Está vindo por último. Mas tem a vantagem de vir por último. Porque qual que é a vantagem? Conhecer o que os outros fizeram e, com isso, né, evitar os erros que os outros fizeram. E aproveitar o melhor que os outros fizeram e adaptando sempre à realidade de Santa Catarina, evidentemente. Né? Então, a proposta que está sendo submetida à consulta pública, que é um anteprojeto de lei complementar, essa proposta, que todos tiveram acesso, que está disponível aí na internet, o texto completo da proposta e do estudo econômico-financeiro que o fundamenta, essa proposta, então, ela prevê uma regionalização, digamos, mais madura, refletindo a experiência que os outros estados tiveram na matéria. E, presidente Maurício, se tiver algum erro, nós garantimos que vai ser um erro inédito, que o que os outros já fizeram, nós já vamos evitar, porque nós aprendemos com eles. Então, aqui a promessa, se tiver algum equívoco, um erro, vai ser um erro inédito, uma coisa que não tinha como prever. Né? E o que nós temos nessa proposta? Tem aqui um PowerPoint que a gente preparou, não sei se o cerimonial teve acesso a ele ou não, para a gente fazer uma projeção aqui, que eu estou aqui falando, não teve acesso, então, né, o Adriano estava com o arquivo lá no WhatsApp dele, não passou, então, para o pessoal do cerimonial, mas não tem problema, podemos falar aqui, não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre o tema sem o suporte aqui do PowerPoint. Mas o que eu queria deixar claro? Que tem como colocar? Vocês acham que é rápido ou vou sigo aqui? Vou aproveitar. Eu aqui furtei aqui o PowerPoint que estava impresso aqui do presidente da Assembleia. Mas por quê? Porque tem uma frase do padre Antônio Vieira, essa é boa, deputado, essa merece ser conhecida, que uma vez o padre Antônio Vieira foi fazer um sermão, que são famosos os sermões lá do padre Antônio Vieira, são clássicos da língua portuguesa, ele falou, olha, desculpe-me se me alongo, mas porque não tive tempo para ser breve. Ou seja, se a gente não se prepara e não vai nos pontos, a gente acaba falando mais do que deve. Então, por isso que eu vou ficar dentro da pauta, e eu fiz essa delicadeza aqui com o presidente da sessão, né, de subtrair dele o texto que orientava a apresentação. Então, o fato é o seguinte, o fato é que a regionalização ela é um requisito indispensável para acesso aos recursos federais, acho que isso ficou claro. Né? Dos 26 estados da federação, só 5 não se regionalizaram. Tocantins,
Rondônia, aliás, não, Rondônia se regionalizou, então só 4. Mato Grosso, Pará e Santa Catarina. Né? Sendo que Pará está com uma regionalização em curso, inclusive com os estudos elaborados com apoio do BNDES. Por que a regionalização é importante? Primeiro, porque viabiliza investimentos da companhia estadual. Sem regionalização, a companhia estadual não consegue realizar os investimentos para universalizar os serviços públicos de saneamento básico. Segundo, que a regionalização, ao fortalecer a companhia estadual, valoriza a companhia estadual. Então, se for desejo do Estado se desfazer dessa companhia estadual, vai se desfazer de maneira valiosa, e não desvalorizando, que é um caminho errado. Né? Então, não é, o que eu vou mostrar aqui é que o caminho da regionalização é um caminho neutro. Ele interessa para quem quer manter a companhia estadual, interessa para quem quer também privatizar a companhia estadual, porque valoriza a companhia estadual. Isso independe do qual objetivo que você queira ter com a companhia estadual, a regionalização é uma medida importante. E também é importante para os municípios e para os prestadores privados, porque sem essa regionalização, os próprios prestadores privados ficam sem recursos, sem dificuldade de acesso aos recursos. Agora, a regionalização pode ser feita de 2 formas. A Unidade Regional de Água e Esgoto, a URAI, também conhecida como Unidade Regional de Saneamento, que é uma forma voluntária, em que o Estado cria uma estrutura e que depende dos municípios aderirem. Essa medida foi adotada só em 3 estados, e nos 3 estados que adotaram a URAI, os 3 estados fracassaram, porque não houve adesão, e aí é necessário negociar infinitamente, e os aspectos da política do dia a dia atrapalham, e a racionalidade do serviço público acaba não se impondo. Então, a URAI, apesar de ser uma forma prevista na lei, é uma forma que não funciona, sendo simples e direto, não funciona. Então, o outro caminho é o caminho compulsório, e justamente esse caminho, por ser o caminho de sucesso, de ter gerado as melhores experiências, é o caminho que o governador do estado cogita em implantar, e por causa dessa cogitação, ele colocou a proposta, um anteprojeto de lei complementar para instituir a microrregião em consulta pública, e também está sendo realizada essa audiência pública para debater o mesmo anteprojeto de lei. Os requisitos para a criação desse projeto é que, como todo projeto de lei complementar, que seja aprovado pela Assembleia. Mas o projeto de lei só pode ser enviado à Assembleia, né? E o doutor Bruno sabe isso muito bem, né, que só pode ser enviado para a Assembleia depois de ter sido submetido à audiência e consulta pública e também, se tiver fundamento, no estudo de regionalização. O estudo de regionalização está sendo elaborado pela Fundace USP, né? Temos aqui o Daniel, que está ali acompanhando, da equipe de economia da Fundace USP, para elaborar os estudos. Uma nota técnica, uma versão preliminar do estudo foi publicada em consulta pública, está à disposição de quem quiser conhecer, para, inclusive, encaminhar críticas e sugestões que possam aperfeiçoar a versão final dos estudos, mas o fato, deputado Maurício, é que o projeto de lei vai vir aqui depois de ser submetido a audiências públicas e depois de ser acompanhado de um estudo de econometria espacial, que é o estudo de regionalização, que um dos membros da equipe é o professor Daniel, da Fundace USP, que está aqui presente. Vai haver também uma segunda audiência pública na sexta-feira, às 9 da manhã, essa em caráter virtual. Por quê? Para que até o cidadão lá de São Miguel do Oeste possa participar da audiência sem ter que se deslocar para Florianópolis e permitir aí que seja mais democrático a participação de todos na elaboração do projeto de lei. Né? Essa proposta que está colocada em consulta pública vai até o dia 26 de novembro. Então, até às 23 horas e 59 minutos, vai ser possível encaminhar as contribuições de aperfeiçoamento ao anteprojeto de lei, né, lá junto à Casa Civil, né, e o doutor Rodrigo da Casa Civil está aqui acompanhando, justamente ele que vai receber, né, todas as contribuições e críticas. Pode criticar, né, quem critica ajuda a aperfeiçoar o projeto, vê, às vezes, alternativas que nós não vemos quando estamos elaborando, né, ou até, às vezes, ajuda que o debate se intensifique e o debate mais polarizado, mais intenso, apesar de ser um pouco desgastante, acaba sempre iluminando, né, principalmente se as pessoas que estão debatendo estão imbuídas de boa-fé, né, e com espírito público. Né. Então, essa
consulta pública vai até o dia 26 de novembro, e, na sequência, o governador do Estado, caso ele confirme as suas pretensões, deve encaminhar para apreciação da Assembleia Legislativa o projeto de lei, já tendo cumprido o rito que a legislação federal, que é o Estatuto da Metrópole, exige para o envio de um projeto dessa natureza, né? Mas, afinal de contas, né, essa microrregião, que é um requisito da lei federal, o que ela é? A concepção de microrregião, a microrregião está prevista na Constituição Federal. No artigo 25, parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê que os estados poderão, quer dizer, não é uma obrigação, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. São 3 figuras que têm o mesmo regime jurídico, constituída por agrupamentos de municípios limítrofes. Então, todas elas são agrupamentos de municípios limítrofes. Aqui, no caso, é um agrupamento que leva de todos os municípios do estado de Santa Catarina, os 295 municípios vão estar agrupados numa única microrregião. Mas essa figura constitucional adquiriu maior clareza com a interpretação que esse texto deu o Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, desde a década de 90, culminando com uma decisão de 2013 que estabeleceu o essencial do regime jurídico das regiões metropolitanas e, que nos interessa mais aqui, das microrregiões. Essa decisão de 2013 afirma que houve o reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo Estado federado. Então, deputado Maurício, o titular, o poder concedente, não é o município? É o município, só que o município passa a não exercer isso de forma isolada, mas passa a exercer essa titularidade de forma colegiada no âmbito da estrutura de governança da microrregião, né? E é exatamente essa decisão, e temos um trecho aqui citado da decisão do Supremo Tribunal Federal, que está umas páginas à frente do que está lá, essa apresentação mesmo, pode ir um pouquinho mais para frente, né? Acho que é até bom colocar o texto, que as pessoas possam acompanhar melhor o que eu estou falando, né? 9, 10... Está na página 11 que eu estou falando aqui. Tem como colocar na página 11? Calma aí. É o 11. Só um pouquinho mais. Aí, volta um pouquinho. Aí está, exatamente o que eu estava dizendo. Né, que essa decisão, lá de 2013, ela ilumina esse dispositivo do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição, chegou ao reconhecimento do poder concedente da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo Estado federado. Então, a microrregião tem como algo central, algo mais importante, um colegiado. Um colegiado que é formado por representantes do Estado, ou representante do Estado, pelo governador do Estado e pelos prefeitos. Então, esse colegiado passa a ser, olha só o que o Supremo Tribunal Federal fala, poder concedente e titular do serviço. Só que esse colegiado tem que ter uma regra de governança. Qual que é essa regra? Ela tem que levar em consideração que a participação dos entes nesse colegiado não necessita ser paritária. Quer dizer, nem todos precisam ter um voto só. Desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. Então, ninguém pode ter mais de 49% dos votos, porque senão, né, você precisa de 50% mais um para decidir, quem tivesse metade impediria a outra metade de decidir, certo? Então, por isso que... Mas a prática leva a que o Estado tenha nesses colegiados apenas 40% dos votos. A prática decorrente dessa orientação do Supremo Tribunal Federal levou a esse 40% dos votos. Porque se entendeu que a participação de cada município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana ou microrregião, de acordo com as suas particularidades, sem que se permita que o ente tenha predomínio absoluto, ou seja, uma decisão tomada pelos deputados estaduais, né, quando aprovam e decidem o teor da lei complementar estadual que institui a microrregião. Indo já para o próximo slide, a gente vai ver já a estrutura da microrregião. Então, a microrregião, o que é que ela tem? Tem um colegiado microrregional,
Repare que, usando aqui uma linguagem popular, é cara crachá, né? Volte, por favor, só no slide anterior, que o Supremo fala que o reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço é o colegiado, formado pelo Estado e pelos municípios. E no nosso caso, na nossa proposta, que está em consulta pública, o órgão principal chama-se colegiado. Quer dizer, para não ter dúvida. É o que o Supremo usou, foi usado no texto da lei, é o colegiado microrregional, formado por representantes do Estado e dos municípios, né? Aí, ao lado desse colegiado, que é muito amplo, você tem um outro órgão menor, com 11 membros, que é o Comitê Técnico, formado por 8 representantes dos municípios e 3 representantes do Estado. E esse Comitê Técnico é o coração da microrregião, é ali que ela funciona. Porque, claro, que um colegiado tão amplo, que envolve todos os prefeitos do Estado de Santa Catarina e o seu governador, não é espaço para se debater profundamente, se conceber as propostas. É um Estado para saber se tem maioria para aprovar ou rejeitar. É uma assembleia, né? E as assembleias têm essa característica, né, de tomarem decisões sintéticas, em procedimentos abreviados, né? É um processo de concentração de decisão. Mas para a decisão ser tecnicamente adequada e plural, é necessário que haja um debate aprofundado anterior. Para que a legitimidade da decisão seja adequada, é necessário que haja um debate amplo e um processo concentrado de decisão. O processo concentrado de decisão se encontra no colegiado microrregional. E o debate amplo se faz nessas instâncias, outras, como é o Comitê Técnico, que tem um papel fundamental, porque é ali que se debate profundamente os temas que vão ser apreciados pelo colegiado microrregional. Observe que o Comitê Técnico tem um presidente, que é o secretário-geral, que é o último da lista que vocês estão vendo ali, que é esse secretário-geral, ele é o presidente do Comitê Técnico, é o secretário do colegiado microrregional, ele não tem voto no colegiado, mas secretaria as reuniões. E ele também é o representante legal dessa autarquia interfederativa, porque a microrregião é uma autarquia interfederativa. Então, ele tem um papel de conectar, né, 3 importantes órgãos, e esses órgãos se completam com o Conselho Participativo, em que tem a representação da sociedade, formada por 6 representantes da sociedade civil, escolhidos pelo próprio colegiado microrregional, pelos municípios, e deputado, algo importante, 5 representantes, deputado Maurício, são escolhidos pelos deputados estaduais. Então, nesse Conselho Participativo, 5 dos seus membros, quem vai escolher, são todos representantes da sociedade civil, não são representantes de Estado, são da sociedade, mas o processo de escolha, para poder ter a visão global do Estado, é feito com a participação da Assembleia Legislativa. Portanto, a Assembleia Legislativa tem um poder importante, que inclusive de compor e indicar os nomes que vão integrar esse Conselho Participativo, ao lado dos outros 6 nomes que vão ser indicados pelos municípios que integram a microrregião. Então, essa estrutura, que temos o colegiado microrregional, que é o órgão previsto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula dessa microrregião interfederativa, temos na sua dinâmica interna um comitê técnico, formado, repito, por 8 representantes dos municípios e 3 representantes do Estado. Temos o Conselho Participativo com esses 11 membros, em que temos aí uma importante participação da Assembleia Legislativa, que vai escolher 5 desses 11 membros, e o secretário-geral, que tem esse papel executor. E já aqui no final, né, já no próximo slide, que é o penúltimo, nós temos aqui o seguinte, o próximo, pode passar para o próximo, que nós temos o seguinte, o colegiado microrregional o Estado de Santa Catarina terá 40% dos votos, é assim no Paraná, que no colegiado microrregional o Estado do Paraná tem 40% dos votos, é assim no Piauí, que o Estado do Piauí tem 40% dos votos na microrregião, é assim na proposta do Pará, que o Estado tem 40% dos votos no Pará, é assim no Estado do Espírito Santo, que o Estado tem 40% dos votos no Estado do Espírito Santo, na Bahia também tem 40%, a única exceção é o Estado do Rio Grande do Norte, que o Estado tem apenas 35% dos votos no colegiado microrregional, e os outros 60% são de representantes dos municípios. Mas a prática mostra que o governador nunca vai para a Assembleia do colegiado microrregional quando não há um acordo. Porque nenhum governador vai para uma Assembleia de colegiado microrregional para brigar com os prefeitos. Isso é da política, das relações institucionais. Então, as questões da microrregião trabalham muito mais na negociação e no acordo
do que efetivamente no peso desses votos, que influencia o processo de negociação, mas não de deliberação mediante o voto, que acaba se tornando algo quase que simbólico, né? Há um acordo, sempre tem algum discordante, pode ter 5, 10 votos contrários, mas é aquela exceção, né, que serve para confirmar a regra de que existe uma decisão tomada de maneira plural e democrática, né? O plural e democrático pressupõe que a minoria seja protegida, mesmo que seja uma minoria quase que simbólica, né, que não tenha aderido às negociações e não tenha gerado, digamos, um consenso com algumas defecções, com algumas discordâncias que merecem também o registro. Indo para o próximo slide, né, aí temos uma novidade em Santa Catarina. Aqui nesse ponto, o estado de Santa Catarina é diferente de todas as outras microrregiões do país. Por quê? Porque o colegiado microrregional, que é composto por prefeitos e pelo governador do estado, ou por representantes do estado e dos prefeitos, né, esse colegiado, que é previsto pelo Supremo Tribunal Federal como o órgão mais importante da microrregião, esse colegiado vai ter uma divisão interna, né, que vai ter 3 câmaras nesse colegiado. Uma câmara formada pelo Estado e por municípios operados pela CASAM, outra câmara, né, com representantes do Estado e com os municípios que têm prestadores privados, e uma terceira câmara do Estado e dos demais municípios, na verdade, dos municípios que são operados por serviços municipais de saneamento, né? A gente vai ter uma câmara aí que vai ser, digamos, uma SEMAI, a Câmara SEMAI, a Câmara dos Privados, a Câmara da CASAM, e aí o colegiado microrregional só pode, com elevado quórum, negar homologação às decisões da Câmara. Quer dizer, ele não decide, ele pede para a Câmara decidir de novo. Ele pode negar a homologação quando, às vezes, uma questão interessa a maioria da Câmara, mas não é de interesse do conjunto do Estado, né? Há uma divergência dos municípios e pressupondo aí que a matéria tem maiores reflexões, por isso que a matéria volta para a apreciação da Câmara, para que a Câmara reflita um pouco melhor e tenha uma postura mais equilibrada no sentido de construir, digamos, o consenso necessário para que a medida seja adotada, né? É isso. Pode passar aqui, ó. Acabou aqui a apresentação, é isso mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade, senhor presidente, de poder expor aqui a proposta e dizer que o anteprojeto de lei complementar está publicado, é público, né, todos podem ter acesso e podem encaminhar suas contribuições por escrito, mediante a consulta pública. Claro que podemos ouvi-los aqui, a audiência pública serve para ouvir, o microfone vai estar franqueado para quem deseja questionar ou fazer algum acréscimo ou sugestão, mas eu acho importante, pelo caráter técnico da proposta, que nós recebamos, né, contribuições escritas, né, que serão apreciadas com todo cuidado, né, com todo carinho, né. O doutor Rodrigo lá está ansioso para receber lá as contribuições, para poder melhorar o projeto de lei que está lá na mesa dele. E aí, com esse debate, com essa possibilidade aberta de todos participarem, a gente produziu o melhor projeto possível para a apreciação dos deputados estaduais, caso o governador confirme mesmo a sua intenção de encaminhar esse projeto de lei ainda esse ano para apreciação da Assembleia Legislativa, colocando aí Santa Catarina num patamar mais elevado da organização do saneamento e permitindo que a gente tenha condições para alavancar os recursos necessários. Esse aqui é o primeiro passo para termos acesso aos recursos necessários para a gente melhorar os indicadores de saneamento básico em Santa Catarina, principalmente no esgotamento sanitário, porque o esgotamento sanitário em Santa Catarina é baixo e não é condizente com as outras características do Estado em termos de desenvolvimento humano, e o Estado também tem um potencial turístico muito grande. Então, a gente precisamos resolver o problema do esgotamento sanitário, e o primeiro passo, entre também do abastecimento de água, mas o primeiro passo para resolver isso se dá mediante essa regionalização, que é o que está em debate hoje. Senhor presidente, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra à Vossa Excelência para a condução dos trabalhos. Obrigado, senhor Vladimir, pela explanação. A gente começa a entender um pouquinho mais do que é a proposta, né, que se vai tornar um projeto de lei complementar. Quero saudar aqui também o vereador Raulino, de São Francisco do Sul. Obrigado aí pela presença, pela participação. Como foi colocado no início, a audiência pública também é para a gente escutar a manifestação da população, dos interessados. Então, agora, nós abrimos para aqueles que quiserem se manifestar, por gentileza, só levantar a mão e se dirigir aqui para
poder se manifestar. Pois não, só diga o seu nome, por gentileza, e se representa alguma entidade. Meu nome é Aneron Victor Marcos, sou conselheiro de administração da Casan, representante dos empregados. Represento também o Observatório Nacional dos Direitos da Água e Saneamento, na condição de coordenador de assuntos jurídicos. A minha intervenção pretendo ser bem breve. Primeiramente, parabenizar o governo do Estado por esse impulso com relação a esse anteprojeto. É uma aspiração que o setor já tinha, né, há alguns anos, né. Nós ficamos efetivamente atrasados, e todo atraso tem um preço, né? Então, talvez nós pudéssemos já ter conquistado algum avanço no setor de saneamento de Santa Catarina se nós não tivéssemos tido esse atraso. Mas, logicamente, como bem colocou o professor doutor Vladimir, esse atraso vai permitir que nós aprendamos com os erros e com os acertos dos outros estados. E, pelo que eu percebi da leitura, isso efetivamente se contempla. Isso porque a gente sabe que há muito tempo o saneamento deixou de ser um serviço de interesse local, né? Quando a gente fala de balneabilidade aqui em Florianópolis, por exemplo, né, não se fala em balneabilidade em Florianópolis se nós não resolvemos a questão de saneamento em Palhoça, se nós não resolvemos a questão de saneamento em Biguaçu, né? Florianópolis não resolve essa questão de maneira atomística, de maneira isolada. Então é por isso que haja essa sinergia. E essa sinergia ela se contempla dentro do modelo de regionalização, sem afrontar, pelo que a gente vem percebendo, e esse foi um grande debate que nós tivemos no Conselho Estadual de Saneamento, tem alguns membros aqui do Conesan. O grande debate que se existia na proposta passada era a não contemplação dos interesses dos municípios, tanto na questão das concessões municipais, quanto na questão das concessões privadas. E a proposta ela preserva, né, tantas as concessões privadas quanto os serviços municipais de saneamento. Então, eles continuam nessa sinergia para melhorar os índices de saneamento de Santa Catarina, mas sempre respeitando, garantindo a segurança jurídica dos atos que foram até então constituídos. A gente só clama para que todos os agentes, todos os atores do setor de saneamento, todos os atores políticos cumpram ali o prazo da consulta pública, colaborem com a construção final desse texto, mas que haja um compromisso de celeridade com relação a essa questão, porque a não resolução do modelo de regionalização em Santa Catarina, que, como bem disse o professor, está muito atrasada, vem impedindo, não só a Casan, como outras companhias, de ter uma alavancagem menos onerosa em função da insegurança jurídica que paira sobre todos os contratos, sobre todas as concessões vigentes. Então é importante que haja um compromisso do governo do Estado, um compromisso da Assembleia Legislativa, de que esse processo, que essa discussão avance e avance de maneira célere. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Averão. Obrigado pela participação. Continue aberta a palavra para a discussão. Pois não, pode, só se identifica, seu nome. Sou Juscelio Paladini, represento nesse ato o Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Água, Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina. Cumprimentar aqui o deputado Maurício Peixe, lá de Joinville, né? Vários debates enquanto vereador de Joinville, presidente da Casan, e encontro aqui há bastante tempo, quando conheci o então garoto Vladimir, militando nessa área, né? O Sintaema existe há 46 anos, e a partir de 85, né, nas questões nacionais. Portanto, percorremos, né, essa trajetória das legislações, né, muito particularmente na questão da 11.445. Então, é bom encontrar aqui, né? Eu acho que é positivo, companheiros, e saudar, da mesma forma que o Aneron, a iniciativa do governo do Estado, certo? Porque de fazer acontecer saneamento.
do ponto de vista de gestão, nos trabalhadores e trabalhadoras do setor, tem uma visão de gestão por bacia hidrográfica, entendeu? Mas acontece o seguinte, a lei está colocada, como diz aqui o doutor Valdemir, está posta. E exatamente isso. Ó. Todo novo sempre traz uma apreensão, insegurança, né? Dúvidas, geram dúvidas. Mas aquela história, né? Do limão uma limonada, né? Então, essa proposta, né? Que está colocada hoje, ela já tem experiências. Então, tem esse fator que, acredito eu, que seja muito positivo para quem está participando, né, das experiências e para quem vai decidir, no caso aqui, a Assembleia Legislativa. Então, acho que isso ajude muito e elucidando a situação. Né? Portanto, a cada dia que a gente perde, ou cada mês, atraso em cumprir as metas, porque nós defendemos a universalização, porque saneamento é saúde pública, água é vida. Então, o tempo está correndo. Como disse também, afirmo aqui de novo, se a gente já tivesse dado um passo lá atrás, hoje, a Casan, a SAMAIS e a iniciativa privada, certamente já teriam no outro estágio de captação de recursos para efetuar o saneamento. E, para ir complementando, porque tipo assim, me parece ser uma grande construção que ela, e particularmente aqui em Santa Catarina, porque tem o setor de SAMAIS, né? É bastante representativo, junto com a Casan e junto com a iniciativa privada, ele não exclui, tem a habilidade de não excluir. Ele vem no sentido de respeitar, vamos assim dizer, certo? E a própria construção das câmaras, né, também me parece uma lógica muito interessante e muito democrática, que dá tranquilidade. Tem espaço e decidiu, né, mas pode, se não houver, voltar a discutir novamente. Né? Ou seja, a probabilidade de erro é menor. A probabilidade de construir unidade é muito maior. Então, acho que é um passo importante, né, e, quiçá, que a gente possa sair nesse ano, fechar esse ano, né, talvez com a última leva de votações aqui na LESC, né, de conseguir aprovar isso, porque o ano que vem, digamos, né, presidente, e assim como das SAMAIS, da própria iniciativa privada, mãos à obra, né, para buscar, né, os projetos e os recursos necessários para alavancar, vamos dizer assim, o saneamento aqui em Santa Catarina. Obrigado, Paladino, pela manifestação. Fica ainda em aberto para a manifestação. Não havendo, eu passo, se assim desejarem, ao presidente da Casan ou ao consultor para fazer considerações finais, se assim for necessário. Senhor Vladimir. Calma aí, ponto. Eu estou até estranhando que o pessoal tenha criticado pouco, né? Mas eu acredito que a gente sempre está aberto à crítica. A crítica, nem sempre as pessoas recebem a crítica de forma negativa. Mas a pessoa que aponta onde pode ter uma falha, que ele vê, que às vezes ou ele não compreendeu a proposta, ou ele está vendo algo que talvez a gente não soube comunicar bem. Então, no mínimo, a comunicação tem que melhorar quando a gente recebe uma crítica sincera, uma crítica construtiva, né? Porque o debate, o espaço público é fundamental para o domínio da razão, né? Para que a gente construa algo da órbita coletiva, né? No sentido de construir algo em comum. Das questões levantadas, o que chama mais atenção é a questão de quais os territórios da regionalização. Como desenhar esses territórios? É um tema difícil, porque não há uma definição cômoda dos territórios. No caso, você pode entender por bacias hidrográficas. É tradicional, no debate do planejamento do saneamento básico, tentar desenhar por bacias hidrográficas. Mas, mesmo assim, bacias hidrográficas dentro do Estado. O que num país como o Brasil, com essas bacias hidrográficas imensas, não é tanto uma bacia hidrográfica. Porque a bacia amazônica é maior que os estados, qualquer estado da Amazônia. Né? Mas o fato é que a lógica da bacia é fundamental para poder haver integração. Porque a influência entre as águas, e eu acho que o Vaneron, quando apontou aqui, por exemplo, o que acontece em Biguaçu, em Palhoça, atinge a balneabilidade em Florianópolis,
essa interligação, né, ela tem que ser respeitada, tem que ser construída, mas o que nós observamos aqui é que a forma de prestação de serviço é o que tem unido o setor e tem organizado o setor. Para a ASEMAI, a Associação de Serviços Municipais de Água e Esgoto, congrega os prestadores municipais. É uma entidade das mais relevantes do saneamento brasileiro. A ESB, que representa os prestadores estaduais, a BICOM, os privados. Quer dizer, eu acho que uma hora a gente vai conseguir se aproximar mais do que é o saneamento, e a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, acho que tem um papel importante para conseguir que haja essa união mais global. Mas o que acontece? Se nós criássemos por tipo, criássemos 3 microrregiões, não ia ter continuidade territorial. Eu não pus aqui, mas o mapa do estado de Santa Catarina, pintado com cores diferentes, de onde tem prestador Casan, que é a grande maioria, onde tem prestador privado e onde tem prestador municipal, não existe continuidade territorial. E aí a gente teria que usar um modelo que não se exige continuidade territorial, e o único modelo que não exige é a unidade regional de água e esgoto, que é um fracasso. Então, o único caminho razoável possível, né, para manter continuidade territorial seria a microrregião, e como não há continuidade entre as formas específicas de prestação, porque os privados não são contíguos a privados, nem os municipais contíguos aos municipais, né, se a gente olhar assim, colocar no mapa, vocês vão ver que tem uma grande presença da Casan, mas o resto fica um pouco malhado, né, ou aquela galinha pintadinha, né? Então, a maneira mais cômoda é criar uma unidade só, que, aliás, foi opção do estado de Roraima, foi opção do estado do Pará, né, que o governador deve encaminhar o projeto para a Assembleia, né, com esse objetivo, foi opção do estado do Espírito Santo, foi opção do estado do Piauí, né, porque é a forma de você acomodar. A novidade que está aqui é que o amadurecimento dos gestores municipais, né, da próprio movimento municipalista de Santa Catarina, que tem a FECAM, que tem um papel muito importante na orientação dos municípios, é construir espaços em que o mesmo prestador possa ser cobrado, né, ou que possa dialogar com aqueles que aguardam que ele dê uma resposta. Então, os municípios que são atendidos pela Casan vão cobrar da Casan e vão dialogar com a Casan como que a Casan pretende atender essa atividade. Os municípios que têm serviços municipais vão poder intercambiar experiências e ver como que eles podem mutuamente se auxiliar, sem abrir mão da sua autonomia, sem abrir mão de ter um serviço municipal, de como melhorar o seu serviço. Inclusive, um serviço mais bem organizado, como o de Joinville, pode ajudar um município menos organizado, a ajudar a criar estruturas tarifárias comuns, a fazer compras comuns. Aqui em Santa Catarina, nós temos o Sim Catarina, que é um consórcio de compras, que é uma coisa espetacular. Poucos países do mundo têm um sistema de compras tão bem organizado como o Sim Catarina. Então, é possível exportar esse exemplo de cooperação também para o âmbito do saneamento, né? E os privados, que existe uma relação com os privados, que o município é pequenininho e o privado é grandão. Então, muitas vezes o município é o poder concedente no papel, mas não consegue exercer no mundo real a autoridade que se espera do poder concedente. E o fato de ter uma contribuição, uma relação com outros municípios, pode ajudar ele a fazer um papel e ter uma relação de maior equilíbrio com a iniciativa privada. Inclusive, equilíbrio no sentido positivo também para a iniciativa privada, evitando conflitos, né, por falta de compreensão exatamente das questões que envolvem saneamento e de construir soluções que sejam mais tranquilas para gerar um ambiente que propicie os investimentos. Então, né, porque o conflito não ajuda o investimento. O risco do conflito é algo que gera um temor que tem um preço, né? Quando alguém vai pegar o dinheiro no banco para poder fazer um investimento de saneamento, se houver a possibilidade de conflito, o banco coloca isso na taxa de juros. Aumenta o valor. Então, a insegurança gera um preço que vai parar na tarifa que o usuário paga ou na ausência de recursos suficientes para universalizar o serviço público de saneamento básico, e especialmente o serviço público de esgotamento sanitário, que tem um déficit muito grande ainda no estado de Santa Catarina, como diz aqui, que não é condizente com o desenvolvimento econômico, social e cultural do estado, né, que precisa ser enfrentado com urgência. Por isso que o governador Jorginho Melo está de parabéns de ter essa iniciativa. E, deputado, né, acho que o presidente Edson também merece, se for o caso, fazer alguma consideração, mas eu acho muito importante que a Assembleia Legislativa tenha sediado essa audiência pública aqui no âmbito da Casa, porque
o fato da Assembleia conhecer de maneira antecipada os termos do projeto, entender que tipo de projeto que se trata. Se trata de algo que está consolidado nos outros estados, que não é uma grande novidade. O potencial de novidade é pequeno, mas é muito relevante, que são as câmaras que nós mencionamos aqui, né? E que acomoda, digamos assim, a realidade do Estado ao modelo das microrregiões. Mas o fato é que a Assembleia está presente, a Assembleia deve ajudar aí a Assembleia a poder tomar a decisão com maior firmeza, com maior tranquilidade, já que a palavra final é do Poder Legislativo, né, que é formada aí pelos deputados estaduais, que são representantes do povo, né, justamente com esse papel específico de tomar decisões como essa, que é como essa edição dessa lei complementar, que a Constituição Federal, né, previu como instrumento para a instituição da microrregião. Então, acho que é isso que eu queria chamar a atenção aqui, agradecer mais uma vez, e mais uma vez falar, olha, nós aí, e o doutor Rodrigo mais que eu, nós estamos ansiosos para receber contribuições e críticas aqui no processo de consulta pública. Obrigado. Passa a palavra ao senhor Edson Moritz, presidente da Casa. Obrigado, deputado. Só para complementar, né, que nós estamos fazendo essa audiência pública hoje aqui, sob a sua presidência, a quem a gente agradece, informando que na sexta-feira nós temos uma segunda, que será online, permitindo aqui, sob a coordenação do tanto do Rodrigo quanto a nossa procuradora, a doutora Ariana, que estão buscando, obviamente, dentro do prazo de 2023 ainda, correr com esse cronograma, dando oportunidade. Na online, a gente talvez tenha já a participação de outras pessoas, ampliadamente, os próprios municípios, né, através da convocação da presidente Milena da FECAM, dando maior legitimidade a esse debate, a fim de que a gente, então, nesses trâmites, permita que, ao final, a gente tenha essa proposta de projeto de lei. E já faço um apelo aqui, como representante dos deputados aqui, para que a gente receba, obviamente, claro que, como disse o Paladino aqui, o sindicalista, no final do ano sempre as coisas se aglomeram aqui, né, dos desafios do Legislativo, mas pedir um carinho especial para ver se a gente ainda em 2023 leve a bom termo esse projeto, e aí sim a gente consegue, em 2024, já dá início à chamada execução de tudo isso, porque aí mais desafios vêm pela frente, mas certamente o esgotamento, o saneamento de Santa Catarina, ficaram muito grato mais uma vez da Casa Legislativa, a LESC em particular. Muito obrigado. A sua presidência, deputado Maurício. Obrigado, senhor Edson. Quero agradecer a participação de todos hoje nessa audiência pública. A Assembleia Legislativa cumpre a sua missão, a sua função de escutar também a população. E é muito interessante o conhecimento desse projeto. E certamente, assim que aportar aqui na Assembleia, deverá ter um amplo debate, até porque envolve todos os municípios de Santa Catarina, os 295 que terão a obrigação de participarem desse colegiado e deverão, com certeza, conhecer. E a partir do momento que vão conhecendo, pode também trazer sugestões, né, para melhorar o projeto. Apesar de eu ter lido aqui rapidamente o anteprojeto, é muito interessante e é importante. E pelo que também já percebi, tanto dos servidores da Casan, como também a próprio Estado, existe um bom propósito e existe já um caminhamento muito bom para ter aí a adesão e principalmente o consenso desse projeto, que é importante quando chega aqui na Assembleia Legislativa, um consenso para que o debate seja mais rápido e o andamento do processo aqui seja também mais acelerado. Então, obrigado, parabéns, quero agradecer ao senhor Edson, novamente, Moritz, presidente da Casan, e o consultor Vladimir aqui pela exposição. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação, tenhamos todo aí um bom resto de dia e um bom feriado. Obrigado.